Olá, meninos do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estou aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os mais antigos habitantes do Brasil, que está lá no tema 3, no nosso volume 2, tá bom? Então nós vamos ver que há pelo menos 12 mil anos, né, atrás, o território que hoje é o nosso país, né, o nosso Brasil lindo, é, era ocupado por caçadores, coletores, que descendiam de populações que tinham chegado da, do continente africano, né? Então eles vieram naquelas migrações e chegaram aqui ao nosso país. O ambiente que eles encontraram não tinha nada a ver com o nosso ambiente hoje, né? Era totalmente diferente, era uma região com vegetação mais rasteira, não tinham as grandes florestas que nós temos hoje, e eles e o clima era mais seco e frio. E aí, com o passar do tempo, com as glaciações que foram tendo, aí o planeta foi modificando e possivelmente o nosso país também, né? O nosso país, o nosso continente. E os animais maiores que tinham naquela época eram as preguiças gigantes, os tigres dentes de sabre e os gliptodontes, que eram os maiores animais que tinham. Então, com o fim da era glacial, esses animais foram desaparecendo. E os primitivos habitantes, eles viviam a céu aberto, né? Ou seja, né, eles moravam no mato, não tinha casa igual nós temos hoje. Ou então eles viviam dentro de algumas cavernas. Quando chovia muito, eles se escondiam. Mas primeiro eles tinham que matar o animal que estava ali, né? Ou consumir esse animal, usar essa pele desse animal como roupa, alguma coisa assim, e ficar ali dentro, habitar aquela caverna. E nos paredões dessas cavernas eles começam então a fazer os desenhos, né? Que nós conhecemos como pinturas rupestres. E aí então e aí eles começam a confeccionar artefatos de pedra, como anzóis para eles pescarem, com ossos ou com conchas furadas, e praticando ali a pesca também, e a coleta de alimentos. E os mais antigos vestígios do Brasil é de aproximadamente 7 mil anos atrás, que nós vamos ver mais para frente, aonde mais tem esses vestígios. E eles plantavam, como eles já já tinham descoberto o fogo, né? Nós já vimos isso. Eles começaram a ser sedentários, deixaram de ser nômades, começaram então a plantar e criar alguns animais, né? Então as coisas que eles plantavam era o milho, né? Aqui o milho está na capinha dele, natural, tá? Mas se a gente tirar a casca assim, ó, ele está aqui dentro, todo bonitinho. Isso aqui é para proteger ele, para ele não ressecar, né? Aí, peraí que eu vou tirar aqui, olha só. Olha como é que ele tá por dentro, ó. Ele tem os cabelinhos de milho, tá? E aqui é o milho, ele tá novinho. Bom para fazer mingau, para fazer angu, tá bom? E eles plantavam também. Aí desse milho saía vários outros milhos, que hoje esse aqui, por exemplo, é milho de pipoca, tá? É milho de pipoca. E esse milho hoje é utilizado para um monte de coisa. A gente vai no supermercado, a gente encontra o milho lá na latinha, né? Que a gente leva para casa, a gente coloca na carne, a gente coloca no macarrão, a gente coloca no hambúrguer, que delícia, ai meu Deus. A gente coloca na pizza, né? A gente coloca no pastel, a gente coloca num monte de coisa. Mas eles plantavam também o algodão, né? Que hoje a gente vai lá, compra na caixinha assim, para poder fazer colocar em machucado, utilizar para alguma coisa, né?
fazer limpeza no rosto, alguma coisa assim. Mas o principal cultivo deles era a mandioca, tá? Ó, mandioca, a mandioca. Então os índios, nossos brasileiros, o que eles mais fazem o que eles mais plantam é a mandioca. Da mandioca saía a farinha, né? Sai a farinha da mandioca, e sai também o polvilho. Polvilho é um negocinho mais fininho, tá? Aqui vocês vendo aí no vídeo vai aparecer o salmo, né? Não é polvilho, tá? Aqui, ó, minha mão ficou toda branca. Esse polvilho pode fazer pão de queijo, pode fazer brevidade, pode fazer várias outras coisas. E a tapioca também, tá? Sai da mandioca. A tapioca também sai da mandioca. A gente pode comer com banana, a gente pode comer com granola, a gente pode comer com Nutella, né? Que eu sei que todo mundo ama a tal da Nutella. E também lá no Nordeste eles falam a farinha da macaxeira, né? Que é a mandioca lá chamada de macaxeira, tá bom? E aí essas coisas principal, tinha a mandioca, ela podia ser a mandioca mansa e a mandioca brava. A mandioca mansa era a mandioca que não fazia nada de mal para ele, mas a mandioca brava já fazia, que ela não era própria para o consumo. E aí nós temos alguns vestígios em alguns lugares do nosso país aqui, em Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais, né? Foram encontrados alguns esqueletos humanos, né, pré-históricos, e principalmente coisas que eles usavam: pontas de lança, machado, e ossada de 30 humanos. E aí um desses vestígios foi um crânio feminino de aproximadamente 11.500 anos que ele teria. E ao examinar lá em 1990, o pesquisador Walter Neves, ele nomeou esse crânio com o nome de Luzia. Aí descobriu-se que era um crânio de mulher, né? E aí, a partir daí, começou os estudos sobre esse crânio. Só que até hoje eles ainda pesquisam algumas coisas. Antes eles tinham percebido uma determinada idade para esse crânio, só que o ano passado, 2018 para 2019, eles descobriram que ele é mais antigo do que eles pensavam, tá? Então, que ela não teria vindo de um determinado lugar que eles tinham colocado, que elas teriam vindo da Mongólia, né? Porque eles vieram passando Ásia, Europa, né? E aí ela teria parado ali o povo dela e teria vindo seria de origem mongoloide, da Mongólia, tá bom? E também São Raimundo Nonato, lá no Piauí. São Raimundo Nonato, no Piauí, no sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada, em São Raimundo Nonato. Então, lá em São Raimundo Nonato, eles descobriram artefatos de pedra lascada, pedaços de carvão vegetal, e o sítio, as paredes desse sítio arqueológico são cobertas de mais de 1.000 pinturas e grafismos rupestres. Então, as pinturas rupestres, né, desses povos lá. E quem descobriu esse sítio foi a arqueóloga Nied Guidon, que teria sido produzidos, né, por humanos de mais de 50.000 anos atrás. E para muitos desses estudiosos, né, os objetos, os pedaços de carvão, são esfacelamento das rochas de um incêndio florestal da época lá. E aí, lá também tem povos que viveram em sambaquis. Sambaquis eram amontoados de conchas, amontoados de conchas, que aquele povo que vivia no sambaqui, ou ele era um pescador, ou ele era um coletor.
Então o sambaqui, ele ia amontoando as conchas ali, e ele usava aquele lugar ou para deixar os seus mortos, né? Enterrar os seus mortos. Muitos enterravam os mortos e também faziam suas casas. Então, para poder, muitos deles faziam, eles gostavam tanto dos seus entes queridos que eles não queriam separar deles nem depois da morte. Então, eles faziam a casa junto com eles ali, enterrados embaixo. Iam colocando as conchas. Então, nesses sambaquis foram encontrados muitos ossos humanos, mas também restos de objetos, restos de construção, restos de materiais que eles usavam no seu dia a dia, tá? De lanças, de anzóis e outras coisas. Então, é possível que eles teriam enterrado os seus entes queridos ali e morado junto com eles, tá bom? E tem uma outra região no Vale do Ribeira, do Iguapé, no sul do estado de São Paulo, que é onde foram encontrados também centenas de sambaquis fluviais, né? E nessas escavações arqueológicas realizadas nesse lugar, no ano de 2000, levaram à descoberta de um crânio masculino, na idade que teria 10 mil anos atrás ele teria existido ali. E nesse local foram encontrados pontas de lança, flecha, adornos feitos com dentes de macaco e de tubarão, porque eles moravam na área litorânea, né? E ele teria um traço, o crânio dele seria mais ou menos parecido com o crânio que foi encontrado na Lagoa Santa, da Luzia. E aí ele foi apelidado de Luzio por causa disso. Tá bom? Então aqui está a nossa aula do tema 3, tá? Leiam, façam as atividades propostas que está indo para vocês no seu roteiro. Tchauzinho e até o próximo.